Eu queria dar início aqui à nossa palestra sobre o milagre asiático. Nós temos o prazer hoje de receber aqui o jornalista e repórter especial do Estadão, José Fux, que ele fez uma série de reportagens sobre o tema da nossa palestra hoje. Então, o Fux é o nosso palestrante. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Para compor a mesa, eu chamo os meus parceiros queridos aqui do projeto de extensão Pensando Direito e Economia, os professores da Faculdade de Direito, o professor Armando Rovai e o professor Vicente Bagnoli. É um prazer tê-los novamente nessa empreitada. Eu queria anunciar que esse evento, além de ser promovido pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e pela Faculdade de Direito, por meio desse projeto conjunto que a gente tem, que é o Pensando Direito e Economia, teve o apoio aqui do Instituto Liberal de São Paulo. Agradeço a presença e o apoio do Marcelo Faria, do ILISP. Obrigado, Marcelo. Bom, nós somos uma instituição confessional, então, antes dos nossos eventos, a gente sempre tem um momento de reflexão bíblica, e eu queria convidar aqui o reverendo Rick para fazer a palavra. Muito obrigado, reverendo, pela presença. Boa noite a todos. Em nome do professor Vladimir, eu cumprimento todos os professores que estão nessa nobre mesa. Professor Vicente, uma honra estar aqui mais uma vez com você. A todos os nossos alunos, é um privilégio de estar aqui com todos vocês. Eu confesso que quando eu recebi o chamado para estar aqui com vocês, e aí eu li o título do tema que vocês ainda vão debater aqui, e eu fiquei um pouco curioso e fui pesquisar a respeito disso, para a gente refletir um pouquinho nessa noite. E eu confesso que eu não sabia dessa realidade, da redução da pobreza em diversas áreas da Ásia tem sido um tema bastante relevante e de grande debate a respeito disso nos últimos anos. Países, segundo a minha pesquisa, se eu estiver errado, os professores me corrijam, mas, pelo que eu vi, países como a China, países como a Índia, que antes enfrentavam pobreza extrema, e a gente pode ver ainda essa realidade ainda naquela região, enfrentavam imensas dificuldades em seus países, mas agora conseguiram, através de políticas econômicas da educação e da inovação, transformar a vida de muitas pessoas. No entanto, quando nós refletimos sobre pobreza e as lições que, de repente, nós poderíamos tirar para nós mesmos, para o nosso país, para o nosso Brasil, eu acho que nós devemos sempre lembrar que a verdadeira transformação ela começa no coração e na mente das pessoas. E essa mudança ela está intimamente ligada à visão bíblica do amor ao próximo e da justiça social. Tem um texto no livro que nós chamamos como o livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 31, que diz o seguinte: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. E esse versículo aqui, ele nos ensina que a maneira como nós tratamos os mais vulneráveis, os mais necessitados, os pobres, isso reflete o respeito e a honra que nós temos com o Criador, com Deus. E o progresso econômico ele é importante, mas a Bíblia nos convida a olhar para muito além das políticas que nós praticamos e a considerar o impacto humano e espiritual das nossas ações. Então, na Ásia, nós vimos como o investimento da educação, como o investimento na inovação, na tecnologia, na infraestrutura tem sido crucial para a redução da pobreza, mas também nós sabemos a que preço, em muitos lugares isso acontece, como a vida humana em alguns países ela é explorada com o trabalho. Com isso, é fundamental que esses avanços eles estejam enraizados em valores que promovam a dignidade humana e o respeito pelos mais vulneráveis, pelos mais pobres. Então, sem essa base, nós corremos um grande risco de criar sociedades economicamente ricas, mas espiritualmente mortas, pobres.
E para o nosso país, eu vejo algumas lições que são muito claras para mim. Nós precisamos fazer políticas e executar práticas que não só promovam o crescimento econômico, o crescimento do nosso país, enquanto nação, enquanto infraestrutura, mas também que estejam comprometidas com a justiça e com a valorização da vida humana. Isso significa, lógico, investir na qualidade da educação, isso significa, com certeza, promover igualdade de oportunidades, garantir que os benefícios do crescimento da própria nação cheguem a todos, sem acepção de pessoas, com certeza. Isso envolve defender os direitos que todos nós temos aqui de crescer, de avançar enquanto sociedade. Mas nós não podemos viver como espectadores da vida, batendo palma para as nações que estão dominando todos os setores, estão crescendo, estão avançando, e não agir para avançar também dentro do nosso país. Eu acredito que cada um de vocês, que estão aqui dentro da universidade, dentro do Mackenzie, vocês querem avançar. Vocês querem, com certeza, ir crescendo na vida, na sua vida profissional, e estão investindo nisso, e com certeza não estão investindo pouco, estão investindo muito. E a nossa nação, ela é formada por pessoas que pensam como vocês. E ela deve ser constituída de pessoas que pensam como vocês. Mas não só pessoas que querem crescer sem olhar para o lado, sem olhar para o próximo. Nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade. E, ao mesmo tempo, você é protagonista da sua própria história. Então, você investe, você quer crescer, e a nossa nação, o nosso Brasil, precisa de pessoas como você. Portanto, é essencial olhar para aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, sobretudo também na região da Ásia, porque eles estão investindo em suas nações, mas confiar o futuro também do nosso país, para que nós sejamos guiados pela sabedoria e pela compaixão ensinadas nas Escrituras Sagradas. E eu repito aqui, aquele que oprime ao pobre, ele insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, que, para a glória de Deus, nós sejamos uma nação, um Brasil, que o honra em tudo que faz, com justiça e sempre buscando a oportunidade de igual para todas as pessoas, sem exceção de cada uma delas. Que Deus os abençoe. Que seja um momento oportuno de aprendermos aqui também com pessoas gabaritadas para falar sobre isso. E confesso que uma curiosidade que me ensinou coisas muito importante mesmo, me fez refletir muito sobre como nós podemos crescer enquanto Brasil, enquanto país. Então, que Deus os abençoe. Eu sei que aqui nós encontramos diversas expressões religiosas presentes, e o professor Vladimir foi muito feliz ao dizer que a nossa instituição, a nossa universidade, é uma universidade confessional. Nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está à frente de todas as atividades que nós fazemos dentro da universidade, inclusive este evento. E por isso eu queria orar nesse momento e pedir a Deus que abençoe este evento, os professores que estão aqui, os nossos convidados, e a vocês, suas famílias. E se você se sentir na liberdade, e você, então, quero te convidar a me acompanhar nessa oração, nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o tempo todo nos ensina e traz luz às nossas inquietudes, os nossos questionamentos de vida. Mas ela também, sobretudo no livro de Provérbios, traz conselhos e princípios que guiam os nossos passos, não como indivíduos, não como cidadãos somente, Pai, mas como nação, como Brasil. Portanto, eu peço a Ti, ó Deus, que sejamos uma nação que clama ao Senhor, que honra o Senhor em tudo que faz, que busca a justiça em todo o tempo, para que nós possamos ser uma sociedade que busca o bem comum a todos e oportunidade também a todos. Que seja assim a Tua nação. Que o Senhor nos abençoe em todo o tempo. Abençoe os palestrantes que estão aqui nessa noite. Abençoe as nossas famílias também. Que tenhamos uma noite
muito especial neste evento. E que o Senhor nos proteja de todo mal, Pai. Assim eu oro a Ti, ó Deus, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pelo tempo. Deus abençoe neste evento, em nome de Jesus. Bom, eu queria pedir a gentileza do professor Armando Rovai apresentar o nosso palestrante. E assim, feita a apresentação, a palavra é sua, meu caro Fux. Eu já vou ficar aí do lado, tem um passador também dos slides, está tudo sob controle. Tá? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem, muito boa noite. Quero cumprimentar todos aqui os presentes, cumprimentar o professor Vladimir, que preside essa mesa, professor Vicente Bagnoli, meu querido amigo, cumprimentar o jornalista José Fux. José Fux é repórter especial do Estadão há 7 anos, jornalista desde 1983, foi repórter especial e editor de economia da revista Época, editor-chefe da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios e editor executivo da Exame. Antes foi também repórter do Estadão, da Gazeta Mercantil e da Folha. O tema da palestra do José Fux hoje é redução da pobreza na Ásia e as lições deixadas para o Brasil. E eu queria ter a oportunidade de dizer da minha satisfação de ter a chance de fazer essa apresentação, porque a minha família, meu pai, Luciano Rovai, e o pai do José Fux, Efraim Fux, foram amigos por talvez 50 anos, foram grandes amigos, grandes confidentes e pessoas que tinham uma confiança mútua muito forte. E eu aprendi questões relacionadas à ética, a cumprir contratos, a exercer a atividade com dignidade, a atividade profissional, as atividades pessoais. Então, Fux, é uma satisfação muito grande ter essa chance de alguma maneira, resgatar a memória dos nossos pais aqui e ter a chance de te ouvir. E eu sou leitor do José Fux desde sempre, porque o pai da pessoa José Fux, do que ele escrevia, e aqui é uma chance muito grande. E o nosso contato se deu justamente porque eu li essa série de matérias no jornal Estado de São Paulo, que, pelo hábito que criei do meu pai, li o jornal Estado de São Paulo desde sempre, e que fiquei muito cativado. E quando nós trouxemos essa ideia para o Centro de Liberdade Econômica, na pessoa do professor Vladimir, na hora falou, vamos chamar o José Fux, que certamente vai ilustrar sobremaneira os nossos conhecimentos sobre liberdade econômica, sobre livre iniciativa, livre concorrência, aspectos fundamentais para termos um país que beneficie a todos. É isso, passo a palavra para, então, José Fux. Alô? Obrigado, Armando. Realmente é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer ao professor Vladimir pela oportunidade. É realmente uma coisa fantástica esse nosso encontro, né? Porque apesar dos nossos pais terem sido amigos por tantos anos, décadas, a gente não se conhecia, né? Então, e tivemos um primeiro contato tem coisa de 2, 3 meses, né? E logo, em função dessa proximidade que havia entre os pais, a gente também teve uma empatia grande desde o começo. Então, independentemente do meu agradecimento ao Centro, ao professor Vladimir, eu gostaria de dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui e tê-lo aqui também com a gente. Obrigado. Pessoal, vocês sabem que jornalista tem aquela fama de só trazer notícia ruim, né? Não sei por quê, mas tem. Agora, tem notícia boa também. Tem muita notícia boa. Em geral, o jornalista não gosta de notícia boa. Mas existe. Eu gosto, eu adoro dar notícia boa. E eu tenho uma grande satisfação hoje também de poder estar aqui com vocês discutindo uma excelente notícia, uma ótima notícia.
da qual que tem pouco destaque nos meios de comunicação, que é pouco debatida nas universidades e da qual muita gente não se dá conta, mas que é verdadeira e comprovada pelos dados de instituições multilaterais, centros de estudos independentes, não é estatística vazia produzida por interesse político. E qual é essa boa notícia? É uma notícia super relevante de que houve no mundo, nos últimos 20, 30, 40 anos, uma redução significativa da pobreza, mas muito grande, substancial, da extrema pobreza, principalmente, que é aquela que se refere a pessoas que ganham menos de 2,15 dólares por dia em valores de 2017. Esta é a categoria, essa é a característica que define a extrema pobreza em termos internacionais. E as pessoas vivendo abaixo desta linha de pobreza, ou seja, em situação de miséria absoluta, é que diminuíram substancialmente nesse período. E esse tema, como o professor falou aí na apresentação, foi tema de uma série de reportagens que eu produzi para o Estadão, publicadas em janeiro, e que incluíram um contexto geral desta situação e depois cases isolados para exemplificar com casos concretos como isso se deu em diferentes países. No caso, lá na série, foram abordados Bangladesh, Vietnã e Indonésia. Indonésia, que é o maior país islâmico do mundo. Bangladesh, que era um exemplo de miséria global, que inclusive teve aquele famoso concerto, né, do George Harrison, dos Beatles, ex-Beatles, né, na época, para angariar fundos para reduzir aquela miséria extrema em Bangladesh. E o caso do Vietnã, que era um país socialista e que tinha uma porcentagem enorme da população vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. Mas hoje aqui eu vou me concentrar nesse cenário mais geral. Eu não vou entrar nesses casos específicos, eu vou mencionar alguma coisa de um ou outro, mas eu não vou mergulhar no caso específico de nenhum país. Para vocês terem uma ideia, colocando isso em números, né, o que aconteceu? Desde 1990, em 1990, havia 2 bilhões de pessoas no mundo vivendo em situação de miséria absoluta. Isso representava, na época, 38% da população mundial. 38% da população mundial naquele momento, 2 bilhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza. Em 2021, esse número, isso é no mundo, ele tinha caído para 700 milhões de pessoas. E essas 700 milhões de pessoas em 2021, elas representavam apenas 8,5% da população global.
Então, basicamente, em termos relativos, a população de miseráveis no mundo, ela caiu de 38% do total para 8,5% do total no espaço de 30 anos, que é muita coisa, é um número muito significativo, e do qual a gente não ouve falar. Para mim mesmo, foi surpreendente me deparar com essa situação. Por quê? Porque o tempo inteiro a gente é bombardeado com informação de que está todo mundo aí pelas ruas cambaleando, morrendo de fome. Na campanha eleitoral disseram que aqui no Brasil tinha 33 milhões de famintos. É um dado que, sei lá de onde que saiu. Sendo que só, se a gente for levar em conta as pessoas que recebem benefícios sociais, só o fato dela receber benefício social já tiraria ela deste contingente de faminto, né? Bom, agora, o que também é impressionante é que para que essa redução da pobreza no mundo acontecesse, essa redução da pobreza no mundo, ela se deve basicamente a uma região específica, que foi a que mais contribuiu para que isso acontecesse, que foi a Ásia, que é responsável por 60% da população mundial hoje e 40% do PIB mundial. Só a Ásia tem 40% do PIB mundial e 60% da população. E foi graças à melhoria da situação de vida, das condições de vida da população asiática, que os dados globais tiveram essa redução significativa. É claro que isso ocorreu em outras regiões, mas foi a Ásia, principalmente, que mais contribuiu para isso. Não só tem um fator básico, que é o fato de que os dois países com maior população do mundo estão na Ásia, que são a China e a Índia, tá certo? Então, qualquer redução que se dê em qualquer um desses dois países, ela representa muito em termos de população e acaba se refletindo no número global. Só vou abrir um parênteses aqui. Eu estou falando aqui, fazendo o meu monólogo aqui, mas depois vocês, por favor, se vocês quiserem fazer perguntas, tiverem dúvidas, eventualmente em relação a algum aspecto, a gente pode deixar para o final, se for alguma coisa pertinente a algum ponto específico do que eu esteja falando, fiquem à vontade para a gente poder interagir e conversando aí ao longo da minha apresentação. Então, na Ásia, veja, dos 2 bilhões de pessoas que estavam na miséria em 90, 2 bilhões que estavam na miséria em 90, 1 bilhão 650 milhões, praticamente 70% ou mais, estavam na Ásia. Só para vocês terem uma ideia. Desse 1 bilhão 650 milhões de miseráveis que viviam na Ásia em 1990, hoje esse contingente foi reduzido para 166 milhões de pessoas. Esse dado aqui está colocando 230 milhões, ele se refere a 2021, mas o número mais atualizado já está em 166. Inclusive, eu reparei que no texto eu falo em 166 e deixei a 230 no gráfico. Coisas da vida, né? Mas
Então, e isso aconteceu, curiosamente, porque você pode falar assim, caiu de 1.650 para 166 milhões. Mas o que aconteceu com a população nesse período? Ela aumentou ou ela diminuiu? Ela aumentou uma barbaridade. Ela aumentou de 3 bilhões e 200 para 4 bilhões e 700. Então, ela aumentou quase 50%. Então, você vê como eram próximas a curva da população total em relação ao total de famintos, ou de pessoas em situação de vulnerabilidade, e como a boca do jacaré, como se diz aí no jargão dos grafistas, né? Como a boca do jacaré abriu, com a população subindo e a pobreza caindo aí em números absolutos, tá certo? Só nos últimos 20 anos, isso daí nós estamos falando no período de 30, né? Só nos últimos 20, mais de 1 bilhão de pessoas saiu da miséria na Ásia. Eu comentei dos casos da China e da Índia, que são os países com a maior população, e óbvio que eles deram uma contribuição gigantesca para isso, né? Mas, por exemplo, na China, a pobreza, em 1990, isso não está refletido nesse gráfico, só um exemplo aqui, ela chegava, quer dizer, o número de pessoas que viviam com menos de 2 dólares e 15 na China, em 1990, representava 72% da população total da China. 72% da população total da China, em 1990, vivia em condições miseráveis. Sabe quanto representa hoje da população total da China? 0,1% do total. Então, a China saiu de 72% da população em situação de miséria para 0,1% da população em apenas 30 anos. Em 30 anos, a China conseguiu tirar 3/4 da população dela da situação de miséria. O que mostra, e é um exemplo emblemático, de como, fazendo as coisas da forma certa em relação à economia, permite efeitos benéficos para a população e para o país. No caso, na Índia, a Índia começou um pouco mais tarde. Na Índia, embora ela tivesse menos gente em situação de miséria, em 1990, era mais ou menos 48%, hoje ela ainda tem 11,9%. Ela teve uma redução muito grande, mas não na mesma proporção da China. Mas ainda assim um número notável, um avanço notável. Agora, uma coisa importante é que a gente fala, então, na verdade, foi só a China e a Índia que melhoraram, eles contagiaram o número. Não é bem assim. A partir desses 2 casos, essa melhoria ela se espalhou por todo o continente asiático. Na verdade, antes mesmo da China e da Índia, principalmente da China, que foi a que alavancou o processo de uma maneira muito intensa a partir meados dos anos 80, a gente já vinha observando alguns casos de redução de pobreza extrema na Ásia. O primeiro foi o Japão. No pós-guerra,
e principalmente a partir dos anos 60, 1960. E depois os tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, nos anos 70 e 80, 1970 e 1980. Agora, eu vou mostrar um slide para vocês. Espera aí. Como é que eu avanço aqui? Ah, porque ele tem outro modo. Isso. Esse aí é um mapa que mostra a Ásia. Claro que, veja, só para esclarecer um ponto que eu acho importante, que eu esqueci de falar, eu não estou... Esses dados todos, essa situação toda que eu estou comentando, ela se refere principalmente à Ásia Meridional e à Ásia Oriental, e à região do Pacífico, a chamada região do Pacífico. Ela não engloba a Ásia Central, nem a Ásia Ocidental, que inclui a Turquia. A Turquia não, na verdade, a Turquia está ali no meio, né? Mas, de qualquer forma, vocês veem aí, tem uma escala que vai do vermelho para o verde. Tudo que está vermelho, quanto mais vermelho, pior era a situação do país em relação ao índice de miséria, frente à população total. Você vê que praticamente é uma mancha vermelha. Você tem ali um caso da Malásia, você tem ali o caso do Japão, tem ali mais um outro caso ali mais para a esquerda. Agora, se você puder passar o próximo, professor, isso daí é 1990, tá? Olha a diferença para 2022. Olha o que aconteceu. Olha como os índices baixaram e como essa baixa se espalhou por toda a região, né, praticamente. Você tem ali o Afeganistão, que ainda está meio rosadinho por toda a situação vivida lá no país, e tem alguns em cinza aí que não tem dados. Tem um exemplo da Coreia do Norte ali, que acho que nem coleta esses dados aí, nem tem dado. Então, vocês veem como foi essa evolução, tá? E isso tudo fontes aí confiáveis, aí, internacionais, de vários locais. Então, agora, o que acontece? Embora tenha havido uma evolução grande, geral, vocês podem observar que, por exemplo, a China tem 0,1, a Índia tem 11,9, o Nepal tem 8,2, Bangladesh tem 9,6, o Vietnã tem só 0,7, a República da Coreia tem 0,2. Então, embora tenha havido uma melhoria geral, ainda há disparidades, né, em relação à velocidade de melhoria de cada um. Uns foram mais bem-sucedidos em reduzir a população em situação de miséria e outros estão caminhando num ritmo um pouco mais lento. E, paralelamente à redução da miséria, é importante colocar também, houve um crescimento da classe média, né? Aí, considerando também um critério adotado aí, por algumas instituições internacionais, com renda per capita, considerando classe média, renda per capita, classe média baixa, né? Emergente, $3,20 por dia, per capita, até $32 por dia, em valores de 2011, tá? Que era o dado disponível. Segundo o Asia Development Bank, o Banco de Desenvolvimento Asiático,
Em 1981, só 13% da população dessa região faziam parte desse grupo, dessa tal classe média. Em 2000, isso tinha chegado a 70% do total. E, obviamente, isso inclui parte dos que saíram da miséria que estão refletidos, que estavam refletidos no gráfico anterior. Só para vocês terem uma ideia, em 90, na lista dos 10 países mais pobres do mundo, 7 eram da Ásia. 7. China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Vietnã e Mianmar. Hoje, sabe quantos tem da Ásia na lista dos 10 países mais pobres? Aliás, na lista dos 10 países mais pobres do mundo? Nenhum. Nenhum país da lista dos 10 mais pobres do mundo hoje é da Ásia. E o Afeganistão, que é o que está em pior situação ali entre os que têm dados disponíveis, ele só aparece em 18º lugar do ranking mundial dos países com maior taxa de pobreza. Aí, poxa, é claro, veja, não vamos também ignorar isso. Quando eu falo que estamos falando dessa redução, dessa evolução, dessa melhoria generalizada no mundo e na Ásia em particular, mas é óbvio que ainda tem um grupo que ficou para trás, né? Ainda não foi incorporado nessa mudança. No mundo, como eu falei há pouco, são 700 milhões de pessoas. Na Ásia, são 166 milhões. Representa menos de 10% da população da Ásia. Mas ainda é um grupo relevante. E isso ainda precisa ser endereçado, e esse processo precisa continuar para que essas pessoas também saiam dessa situação. Aí vocês me perguntam, qual é o segredo da Ásia? Como é que a Ásia conseguiu alcançar esse resultado espetacular nesse período tão curto? Na verdade, em nenhum outro momento da história da humanidade houve uma redução tão grande da pobreza num espaço tão curto de tempo quanto nos últimos 30 anos. Então, é um negócio assim muito relevante. Mas qual é o segredo, né? O que eles fizeram de diferente para conseguir esse resultado fantástico? A Ásia, ela viveu um processo que muitos chamam de milagre econômico, né? O que está por trás da melhoria dessa situação é o milagre econômico asiático, né? Que começou, como eu disse, no Japão, passou pelos tigres asiáticos e depois incorporou a China e outros países ali da região, a Índia, Tailândia, Indonésia e outros. E aí houve o milagre econômico asiático, na verdade, é uma expressão que ela se refere ao crescimento superacelerado da economia dos países asiáticos que ocorreu nesse período, né? Houve uma pequena desaceleração aí, ou alguma desaceleração durante a pandemia e no pós-pandemia, que ainda não voltou 100%, não só lá, como praticamente no mundo inteiro, mas o crescimento acumulado pelos países da Ásia
pelos diferentes países da Ásia nesse período é um negócio assim impressionante. Acho que é um dado assim muito significativo. Segundo uma instituição lá que faz o levantamento aí de dados desse tipo, chamada Statista, que é uma instituição alemã, se não me engano, eu vou colar aqui porque de cabeça eu não me lembro mais. A Ásia Meridional, que é o sul da Ásia que engloba a Índia, Bangladesh, esse grupo aí, ele teve um crescimento, ela teve um crescimento médio entre 82 e 2021 de 5,6% ao ano. 5,6% ao ano. Vocês que estão aí na área, se vocês pesquisarem quando que foi a última vez que o Brasil cresceu 5,6% ao ano, e quando que foi a última vez que o Brasil cresceu 2 ou 3 ou 4 anos seguidos, uma média de 5,6% ao ano, eu acho que a gente vai ter que recuar umas 4, 5 décadas aí. Lá para o nosso chamado milagre brasileiro. A Ásia Oriental e a região do Pacífico, que englobam a China, o Japão, Coreia, etc., Malásia, não, Malásia eu tenho certeza. Ela cresceu um pouquinho menos do que a Ásia Meridional. Cresceu 4,9% no mesmo período. Então, vocês verificam aí, a Ásia Meridional cresceu 5,6%, a Ásia da região do Pacífico cresceu 4,9%, e só para resumir a coisa, a América Latina cresceu menos da metade ao ano, em média, os países da América Latina, do que os países da Ásia Meridional, e, obviamente, a Europa e a Ásia Central, que é a região mais desenvolvida, teve um crescimento mais lento. Mas mesmo a América do Norte, que pega os Estados Unidos e o Canadá, que são 2 países desenvolvidos, cresceu mais do que a América Latina. E se eu não tenho o dado aqui em mãos, mas eu posso dizer para vocês que o Brasil ele cresceu menos do que a média da América Latina nesse período. Então, vocês podem ter uma ideia por aqui que significa o seguinte: para chegar no mesmo lugar que esses países aqui da Ásia Meridional e da Ásia Oriental chegaram, nós teríamos que levar o dobro do tempo. Então, se eles alcançaram esse resultado em pobreza em 20 ou 30 anos, a gente precisaria de 40 ou 60 para chegar no mesmo lugar. Só que quando a gente chegasse no lugar deles, eles já estariam em outro. Então, sem crescimento econômico, não tem desenvolvimento, não tem redução de pobreza, não tem melhoria de qualidade de vida. O que provoca isso? É o desenvolvimento, é o crescimento econômico. Por exemplo, tem um dado aqui que eu acho muito interessante, que é um estudo da McKinsey, aquela empresa de consultoria. Entre as 11 economias emergentes que cresceram pelo menos 5% ao ano, de 95 a 2016, 8 são da Ásia. Índia, Camboja, Vietnã, Mianmar, Laos, Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Num período mais curto, entre 2011 e 2018, 3 países asiáticos se destacam ainda, com crescimento de pelo menos 3,5% em média ao ano,
que já é 50% a mais do que esse crescimento médio da América Latina aqui nesse período. Bangladesh, Filipinas e Sri Lanka. Então, não é por acaso, para vocês terem uma ideia, esse crescimento da Ásia ele foi tão pujante, mas tão pujante, que ele representou nada mais, nada menos que 57% do crescimento do PIB global entre 2015 e 2021, segundo a McKinsey. E aí, qual é o reflexo disso na vida das pessoas, né? Tudo bem, olha, a miséria diminuiu, o crescimento ajudou a diminuir a miséria, ele gerou desenvolvimento, ele gerou crescimento econômico, ele gerou emprego, ele gerou renda. Mas, assim, dá para medir isso aí? Tem alguns indicadores que mostram isso. Por exemplo, o PIB per capita. Para você ter uma ideia, o PIB per capita da Ásia meridional, ele aumentou 6 vezes nesse período de 2010, no período de 1960 a 2022. Ele aumentou 6 vezes, em dólar. Em dólar. Quer dizer, a renda per capita passou de $330 em valores de 2010 para $2.000, 330 para 2.000 em 2022, segundo o Banco Mundial. Na Ásia Oriental, foi ainda mais louco o que aconteceu. O PIB per capita aumentou 11 vezes no mesmo período. 11. Ele passou de $1.112 para $12.000 no mesmo período. Sabe quantas vezes o PIB do Brasil aumentou nesse período? Em dólar? 3,4 vezes. Então, ele aumentou de 1960 a 2022 3,4 vezes em dólar, segundo os dados do Banco Mundial. O da Ásia Meridional aumentou 6 e o da Ásia Oriental aumentou 11. Então, se a Ásia Oriental aumentou 11 e nós aumentamos 13, eles aumentaram quase 4 vezes o nosso. Então, eles conseguiram distribuir ou gerar riqueza para a população e para o país numa velocidade 4 vezes maior que a nossa, graças a esse crescimento econômico. Agora, tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: além do aspecto monetário propriamente dito, né, dólar para cá, dólar para lá, tudo bem, média, PIB per capita, como que isso se refletiu na qualidade de vida da população? Tem uns slides aqui muito interessantes. Bom, esse aqui é o per capita, né, que mostra a variação. Vocês veem aí, esse período é 2010, 2021. O Brasil, ele não só não cresceu, é que o período que eu falei 3 vezes era 1960, tá? 1960 a 2022. Isso aqui é um período mais curto. Nesse período mais curto, não apenas o PIB brasileiro não cresceu, como ele diminuiu. Enquanto que o PIB da Ásia Meridional aumentou 53% e o da Ásia Oriental quase 60%. Então, e o do mundo, a média mundial foi 22%. O Brasil foi menos 7%. Então, por aí você vê o buraco que a gente está metido, né? Depois a gente pode conversar de por que no Brasil acontece isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, enquanto lá acontece essa outra coisa aqui, esse ciclo virtuoso sobre o qual a gente está falando. Agora, isso também se reflete numa melhoria da qualidade de vida da população.
Por exemplo, esse índice de desenvolvimento humano é um índice da ONU, aí, IDH e tal. Eu não me lembro, acho que quanto mais alto, melhor. Então, é isso, né, professor? Então, vocês veem aí, o Brasil subiu 7,8% nesse período de 2010 a 2021, e o mundo subiu 17%. Não estou nem falando mais da Ásia, hein? Porque a Ásia está lá em cima, né? Estou falando aqui do 17 sobre 8, dá mais do que o dobro. Então, o Brasil cresceu, ele teve uma melhoria de IDH de metade a melhoria média mundial. Não é a melhoria média da Ásia, não. Melhoria média mundial. Depois, mas a gente observa que essa riqueza produzida pela Ásia com o crescimento econômico, que permitiu a redução dos miseráveis, que ela se reflete também na melhoria do índice de desenvolvimento humano, tanto na Ásia Meridional quanto na Ásia Oriental, mais do que a média mundial e muito mais do que o Brasil, tá certo? Aí a gente tem um outro indicador, que é a expectativa de vida no nascimento. No Brasil, nesse mesmo período, 2010 2021, vamos considerar que ela ficou estável, vai? Praticamente não oscilou. Nem melhorou e não piorou. 0,2 quase que uma queda na margem, né? No mundo, ela melhorou 3%. Ela aumentou 3%. Veja como aumentou a expectativa de vida tanto na Ásia Meridional quanto na Ásia Oriental. Ela aumentou 50% mais do que a média mundial, ou não chega a isso, quase 50% do que a média mundial, e aumentou 400% a mais do que o do Brasil. A expectativa, quer dizer, não foi uma evolução assim tão dramática, até porque é um período de 10 anos, 11 anos só. Mas, mesmo assim, ela aumentou aqui 3 anos e ali 2. 2, quase 3, né? E aqui passou para 71. Mas vocês veem que, no caso da Ásia Oriental, ela já tem uma expectativa mais alta do que a média mundial. E o Brasil também. Quer dizer, o Brasil, nesse aspecto, ele acumulou essa gordura, embora ele tenha ficado estável aqui, ele acumulou essa gordura aqui no passado. E aí ele está um pouquinho acima da média mundial. Mas ele estacionou, né? Enquanto que os outros continuam melhorando, inclusive a própria média mundial. E aí tem um outro indicador, eu acho. Veja, média de permanência de anos na escola. Olha que coisa incrível. Na Ásia Meridional, que é a parte mais pobre da Ásia, as pessoas passaram a ficar 50% mais tempo na escola do que elas ficavam em 2010. Isso nós estamos falando de 10 anos, hein? Em 10 anos, o tempo de permanência na escola passou de 4,5 para quase 7. E aqui já estava muito alto, subiu mais um pouquinho. Mas, mesmo assim, a média do mundo ainda é muito alta, porque é muito influenciada pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental, né? Mas, mesmo assim, ela ainda cresceu 19%. Mas, e aqui na Ásia Oriental ela deu uma estacionada. Quer dizer, o Brasil ainda cresceu mais do que a Ásia Oriental nesse quesito. Mas na Ásia Meridional ela aumentou bastante. Mas o que eu estou querendo dizer é que, independentemente do indicador A ou B, de ter subido mais um pouquinho ou não, que essa riqueza toda produzida nesses últimos 30 anos na Ásia, esse desenvolvimento que levou à saída da miséria e tal, ele também se refletiu em outros indicadores sociais que refletem a melhoria da qualidade de vida. Tá certo? É óbvio, assim, não tem lá
programas com impacto de assistência social, com impacto de um Bolsa Família no Brasil, né? Quer dizer, acho que em nenhum lugar do mundo, porque aqui metade da população vive de Bolsa Família, né? E não quer sair também. Boa parte. Então, mas é óbvio que o programa de assistência... Existem alguns programas de assistência social de menor impacto do que o do Brasil em alguns países da Ásia, e, ainda assim, eles também deram uma contribuição ali para reforçar a melhoria, a redução da miséria nos países asiáticos. Não foi o fundamental, não foram os programas sociais que tiraram quase 1,5 bilhão de pessoas da miséria em 30 anos, ou 1 bilhão em 20, mas deram ali a sua contribuição em alguma medida, talvez uma contribuição marginal, mas ainda assim deve ter tido algum impacto, embora menor. Tem uma questão que eu gostaria de abordar agora, não sei se alguns de vocês talvez já estejam pensando nela, estava conversando com a Armando um pouquinho antes do nosso papo, sobre isso, que é a questão da desigualdade. Veja, quando a gente está falando de miséria, quando a gente está falando de redução da pobreza, quando a gente está falando de desenvolvimento, quando a gente está falando de geração de riqueza, de melhoria de indicadores sociais, nós não estamos falando de desigualdade. Na verdade, aquilo que incomoda as pessoas, imagino, né? Aquilo que me incomoda, pelo menos, é a questão da pessoa miserável mesmo, né? Que não tem o que comer, que não tem nenhum tipo de assistência, não tem dinheiro para o básico, que vive com menos de 2,15 dólares por dia. Agora, é óbvio que quando você... Por exemplo, a China. A China era um país comunista. Eu falei para vocês, a China ela tinha 70% da população abaixo da linha da miséria quando ela era um país comunista. Ela era um país que, teoricamente, queria colocar as pessoas em situação de igualdade. Como dizia o Joãozinho 30, né? Aliás, ele não dizia isso, eu que estou dizendo, que é socializar a miséria. Ele socializava a miséria. O país não crescia, o país não gerava aumento de renda, o país não estimulava investimento privado, ninguém queria trabalhar mais do que o obrigatório, e o resultado disso é que 70% da população vivia na miséria. Depois da morte do Mao Tse-tung, quando o Deng Xiaoping começou o processo de abertura econômica da China, a China era um país que o Brasil, perto da China, era a Alemanha. Era um negócio absurdo o nível de pobreza que existia e de miseráveis que existia na China. E a China, como a gente falou há pouco, ela hoje tem 0,1% de miseráveis. Então, ela conseguiu um avanço enorme nesse período, que coincidiu, no caso dela, e acho que da maioria desses países asiáticos sobre os quais a gente está falando, com uma liberalização da economia, com uma abertura da economia. E é óbvio que quando a economia se abre, quando as pessoas começam a montar negócios, a construir empresas, a ter sucesso no mundo empresarial, a conseguir um bom emprego numa empresa que dê uma renda, que lhe ofereça uma oportunidade de crescimento profissional e de melhoria de vida e de renda,
é óbvio que isso vai gerando desigualdade. Afinal, não são todas as pessoas que têm a mesma disposição para trabalhar nas mesmas coisas. E algumas das pessoas não têm disposição para trabalhar em nada. Outras têm. Umas têm capacidade de desenvolver ideias, seja no campo científico, acadêmico, empresarial, seja lá o que for, melhor, diferente de outras. Umas têm certas capacidades, outras têm outras, e umas vão, eventualmente, umas estão com uma preocupação maior de ter um sucesso econômico, outras estão com preocupação de ter outro tipo de sucesso na vida, não tem uma coisa que é mais legítima do que outra, e, obviamente, isso acaba gerando uma desigualdade. Por quê? Porque a China, ela tirou 1 bilhão e tanto, sei lá, ela reduziu a miséria de 70% da população para 0,1%, então ela teve um puta sucesso ao lidar com esse problema. O número mostra isso. Aí você vai lá na lista da Forbes, tem lá, qual é o segundo país do mundo com o maior número de bilionários que existe? É a China. E daí? Ela conseguiu tirar as pessoas da miséria? O cara ficou bilionário? Ele conseguiu fazer um negócio de sucesso? Então, não necessariamente o aumento da desigualdade influi na redução da miséria, ou no aumento da miséria. São duas questões diferentes. E, obviamente, no processo de acumulação de riqueza, a tendência é aumentar um pouco a desigualdade, porque alguns vão ter sucesso, outros não. Eventualmente, você pode criar mecanismos de compensação. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com a desigualdade tendo aumentado em boa parte dos países da Ásia, eu não tenho slide para mostrar sobre isso, tá? Mesmo com a desigualdade tendo aumentado em alguns países da Ásia, neste período de redução da miséria, não foi um aumento de desigualdade gigantesco. Não foi. Porque, na verdade, quantos bilionários existem na China? Se você pegar a fortuna de todos os bilionários da China e distribuir pelo total de pessoas que não são bilionárias, não vai dar para comprar uma Coca-Cola. Então, não é por aí, tá certo? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que houve, sim, um pequeno aumento de desigualdade neste período de redução de miséria, mas isso não impediu que houvesse essa melhoria na qualidade de vida das pessoas que eu mostrei aqui, e não impediu o crescimento da classe média, e não impediu a diminuição uma diminuição extraordinária, quase a zero, do número de pessoas na miséria. Agora, já encaminhando aqui para o final aí do nosso papo, e para poder abrir para vocês também tirarem dúvidas, eventualmente questionar algum aspecto que seja do interesse de vocês, ainda sobra uma pergunta. Ok, a China reduziu a miséria, a desigualdade aumentou um pouquinho, ela cresceu para caramba. A China não, desculpe, a Ásia. A desigualdade, a renda melhorou muito, a qualidade de vida melhorou de forma geral. Mas o que levou? Por que eles conseguiram crescer mais do que o dobro, em média, do Brasil, nesse período sobre o qual a gente está falando aqui? Qual foi o segredo deles para conseguir esse crescimento extraordinário? O que eles fizeram de diferente que nós não fizemos? Por que nós caímos lá 0,7%, se não me engano, no período... Ah, não, aqui é renda per capita.
aqui. Por que nós crescemos menos de 2,3%? Aqui na América Latina, o Brasil, se não me engano, foi 2,1%. E a Ásia cresceu 5,6%. O que eles fizeram? Eles são mais bonitinhos que nós, eles comem com 2 pauzinhos, não tem boi lá. O que acontece? É simples. Eles fizeram um negócio que é fantástico. Eles mudaram as suas economias. Eu lembro, eu tive na Índia, eu tive a oportunidade de visitar a Índia em 1982. Na época que a Indira Gandhi ainda era viva, se não me engano. E o que acontecia lá naquela época? Não podia entrar nem Coca-Cola. Não podia entrar produto estrangeiro nenhum. O país era completamente fechado. Não tinha comércio internacional. Era a situação do eu me basto. Eu vou descobrir o óbvio ululante sozinho. Eu não quero saber, eu não quero a ajuda dos outros. Por que eu vou comprar um negócio que já está pronto dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, se eu posso começar do zero aqui e levar 40 anos para desenvolver e fazer eu mesmo? É uma mentalidade que predominava. Naquela época não tinha caído o Muro de Berlim ainda. Isso foi em 1982. A Índia fazia parte do movimento não alinhado. A China era aquela situação que a gente conversou. O que aconteceu nesses países? O Vietnã, eu não tenho dado aqui, mas ele tinha uma situação de pobreza ainda pior do que a China. Era um negócio absurdo o Vietnã. E o Vietnã hoje, eu não tenho no gráfico, mas eu me lembro de cabeça, aliás, está aqui, o nível de pobreza do Vietnã hoje. Aqui, ó, 0,7. Ele passou 20, 30 anos, sei lá quantos anos, em guerra com a França, depois com os Estados Unidos, entre os dois. Saiu devastado, dominado por um regime comunista maoísta, completamente fechado a qualquer relação comercial com o exterior, e, de repente, virou uma economia pujante, com os vietnamitas lá melhorando de vida. Você tira foto do Vietnã, não tem nem espaço para você andar na rua, de tanto carro e moto que tem. Eles não tiveram tempo de fazer infraestrutura para acompanhar isso. Mas o que levou a esse crescimento? O que eles fizeram? Basicamente, tem um conjunto de iniciativas. Alguns fizeram mais umas, outros fizeram mais outras, outros fizeram todas, outros fizeram poucas. E isso foi ditando o ritmo do crescimento de cada um. Primeiro, eles abriram as suas economias. Eles passaram a importar produtos. Produtos de consumo, produtos de produção, máquinas, equipamentos, passaram a atrair o capital estrangeiro para fazer investimento lá, para gerar emprego, para fazer fábricas, para trazer tecnologia. Eles pararam de condenar, porque no Vietnã você não podia ser dono de um boteco, de um restaurante. Na China também não. É um negócio que... Eles fizeram o quê? Eles liberaram toda e qualquer iniciativa, quer dizer, toda e qualquer. Isso eu não posso afirmar com 100% de segurança, que eu não conheço no detalhe. Mas eles fizeram uma enorme liberalização da economia, estimulando a criação de negócios privados, estimulando a iniciativa privada, legitimando o lucro. Porque o que leva as pessoas... No Vietnã,
quando, no regime socialista, isso me foi contado por um historiador alemão, que era casado com uma vietnamita e que, inclusive, fez um livro sobre a redução da pobreza no mundo, e no qual ele explora, um dos casos que ele explora é o Vietnã. Ele narra lá no livro que, nesse período, para as pessoas terem renda, como elas não tinham onde pôr, elas colocavam porcos, elas criavam porcos dentro das casas e apartamentos em que elas moravam, para poder ter uma renda extra. E isso porque era o máximo que o regime permitia, né? Então, passou a se legitimar o lucro, as pessoas podiam ter lucro, elas podiam reinvestir esse lucro no negócio delas, elas podiam comprar um Mercedes-Benz se elas quisessem e pudessem, uma moto de 50 cilindradas, se fosse o caso. O fundamental é o seguinte: elas pararam de ser perseguidas e de ser punidas ou proibidas de fazer um negócio próprio, de ter o dinheiro próprio, de ter suas poupanças e de prosperar financeiramente, economicamente, estimulando o empreendedorismo. E, com isso, o que aconteceu? Os investimentos, que é o que puxa o desenvolvimento, né? Não investimento financeiro especificamente, investimento de uma maneira geral, investimento na produção, no business, né? Eles explodiram. A Ásia tem uma taxa, os países da Ásia têm uma taxa de investimento altíssima, né? Porque há estímulo para isso, e vem capital de fora, e eles investem também, e puxam a taxa mais para cima. E poupança. Eles permitiram, isso tudo permitiu, lá não tem um sistema de proteção social em muitos países, as pessoas criaram poupanças para cobrir emergências eventuais, e esse dinheiro ele ajuda, ele fica no sistema financeiro e, obviamente, ele pode ser reciclado dentro das regras de mercado para produzir investimentos, principalmente investimentos de longa duração, em infraestrutura, em melhoria de capacidade de produção, essa coisa toda. E mais um outro aspecto é que tudo isso viabilizou para eles também uma melhoria muito grande da qualidade da saúde e da educação, principalmente nos aspectos sanitários, né? Água potável, esgoto, coisas desse tipo. E também o atendimento para doenças, né? Hospitalar. Agora, tem um outro aspecto também, que tem um ex-presidente do Asia Development Bank, que se chama Takehiko Nakao, que ele fez um livro lá do própria instituição, publicado, se não me engano, em 2020. A instituição produziu um livro concentrado nessas coisas todas que aconteceram na Ásia. E ele diz o seguinte: tem muito analista que acha que o Estado, lá na Ásia, ajudou a melhorar essa situação toda. E esse ex-diretor presidente, aliás, do Asia Development Bank, ele diz o seguinte: que o grande motor do crescimento, ele era financiador, ele viabilizava créditos de longo prazo para esses países todos, pelo Asia Development Bank, e para grandes empresas da Ásia. Então ele conhece. E ele não está chutando. E ele falava o quê? Ele falava: olha, o grande motor do desenvolvimento da Ásia foi o quê? Foi o setor privado. Não há uma fórmula, né? Como eu disse, cada país fez uma combinação diferente de coisas. Mas se você traçar um denominador comum entre eles,
você vai ver que todos, de 90 para cá, produziram uma grande liberalização das suas economias e atraíram capital privado, legitimaram o lucro, aumentaram investimentos, tiveram aumento de poupança e tudo isso. E puderam crescer bastante. Agora, para finalizar, qual a lição que isso nos deixa, que isso deixa para o Brasil, né? Nós estamos aqui no Brasil, a gente está discutindo certas coisas. Tudo bem, é claro, não vamos também ignorar isso. Essas coisas todas não aconteceram aqui nos últimos 4, 5 anos, 10 anos, né? Aconteceram um pouco mais para trás, vem vindo, né? Nos últimos 10 anos o cenário mudou um pouco. Essa polarização, um fechamento maior dos países dentro deles mesmos, ou uma tentativa de fazer isso, alguma coisa desse tipo, principalmente depois da pandemia. Agora, o exemplo que isso nos deixa é o quê? Nós vamos conseguir chegar lá fazendo cota para produto nacional? Não. Provavelmente não. Nós vamos conseguir chegar lá taxando blusinha? Provavelmente não. Eu sei que o taxado gosta, mas não dá para a gente cair nessa. Nós vamos conseguir, vamos ficar taxando todo mundo aí, aumentando o imposto de tudo, aumentando carga tributária e tal? Também não. E outra coisa muito importante, esses países, ou boa parte deles, há exceções, eles conseguiram tudo isso mantendo as finanças públicas relativamente em ordem. Eles não têm dívida de 150% do PIB, 100% do PIB, 80% do PIB. Eles não têm déficit primário de 5%, 6%, 7% do PIB ao ano. Eles têm políticas financeiras e macroeconômicas sólidas. E isso é muito importante também. Então, pode ser que muitos desses fatores, ou alguns deles, não sirvam para nós. Pode ser que a gente olhe, analise em profundidade, um por um, veja cada caso e tal, falar, esse serve, aquele não serve. Mas uma coisa a gente pode dizer. Nós temos aí um exemplo muito bem sucedido, calcado na livre iniciativa, na abertura econômica, na liberdade econômica, que resultou numa redução dramática da pobreza, na melhoria da condição de vida da população. E aí, cabe a nós verificar o que disso pode ser útil para nós ou não. A gente pode falar que muita coisa não serve, mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa ali que vai servir também. Tem gente que prefere reinventar a roda, mas se a gente puder olhar para os exemplos bem-sucedidos no mundo para cortar caminho, eu acho que é melhor para nós. É isso, pessoal. Obrigado. Boa noite aqui. A gente passou do horário, então eu queria abrir para... Não estou reclamando não, só porque eu sei que tem pessoal que tem aula, tal, etc. Não. Então vou abrir para 3 questões. Alguém tem alguma questão para fazer? Alguém tem alguma questão? 1, 2, 3. Vocês querem fazer? Então tá. Eu vou levar um. Quem será o primeiro? Eu vou tentar ser breve. Vou começar aqui. Eu tenho um defeito que eu vou escrever na folha agora. Apesar que eu
Opa, boa noite. Ontem saiu uma matéria na Bloomberg falando sobre investimento direto na China. Basicamente, o autor do artigo comentou que o investimento direto na China caiu 12 meses consecutivos, agora em agosto. Eu queria perguntar se tem alguma tendência macroeconômica, algum motivo por essa queda, ou se alguma dos pontos que você levantou não estão mais sendo seguidos assim, à risca, se houve uma estatização assim, na economia dos países asiáticos, o que está acontecendo especificamente com a China, né? Esse artigo comenta. A China está dando uma guinada, né? Ela está voltando um pouco nessa escala, nessa trajetória de abertura. Não é que ela está voltando, não é um negócio ainda tão marcante, mas o mínimo que ela recue já faz um efeito significativo pelo tamanho que ela adquiriu. Como é que chama o presidente? O governo chinês, o Partido Comunista Chinês, eles o Xi Jinping, eles estão tentando dar uma toreada ali na expansão individual da riqueza, né? Foi atrás daquele cara do Alibaba, foi atrás de não sei quem do mercado imobiliário, mas não sei quem lá de não sei da onde. Então, ele tem a China tem aquelas palavras de ordem lá que eles falam e tudo, e uma delas é a de melhorar a distribuição de riqueza. Então ele está nessa toada aí e existe uma guinada dele e também uma mudança de eixo da economia, da indústria para o consumo, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo. E também depois da pandemia, com todos os problemas que houve nas cadeias de suprimento, também muitos países estão buscando resolver aquilo que a China fabricava de outra forma. Acho que tem um pouco disso. O senhor acredita que a educação influenciou essa redução da pobreza na Ásia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho muitas indicações sobre isso, fora aquele dado ali do aumento dos anos, mas o asiático ele é muito disciplinado, né? E o sistema educacional ele é muito estruturado, né? E eu acredito que na medida em que eles tiveram recursos para melhorar a qualidade da educação e tudo, e ampliar os anos de educação, eu acho que isso teve um efeito significativo. E é muito interessante também que houve uma incorporação muito grande de mulheres no sistema educacional. Porque se você for, eu não tenho esse dado aqui, mas eu ouvi esse dado, se você for olhar o percentual de mulheres que fazia parte do sistema educacional nos países da Ásia, em vários, ele era muito menor do que é hoje. O maior crescimento de volume proporcionalmente no sistema educacional foi de mulheres. Eu acredito que sim, mas aí teria que pesquisar mais, eu acho. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Aqui tem alguns pontos, né, por exemplo, falando da educação, a gente também falou bastante investimento em infraestrutura. Tem um dado muito importante também que eu acho trazer antes de fazer a pergunta, que é a dívida externa da China em 60, ali, você tinha 5, 6, hoje está em 17, 18, que foi em 2018. E o Brasil, a gente tem 30% aí, pelo menos, de dívida externa, que é a nossa média, 27,7 ali. Vendo essa diferença também de dívida externa e entendendo o fiscal nosso brasileiro hoje, que é bem desregulado, enfim. Qual que você acha que seria a primeira reforma mais importante a ser passada? Seja uma reforma educacional, uma reforma administrativa? Como que você vê isso de uma forma que a China fez, que a gente pode aplicar no Brasil? Só uma questão rápida sobre a questão da dívida externa. O Brasil, ele depois que ele equaciona a dívida externa lá nos anos 90, começo dos 90, final dos 80,
Ele não tem tido mais problema de financiamento externo, e também com o aumento das reservas e tudo, né? E também, hoje, o financiamento da dívida pública brasileira ele é feito basicamente no mercado interno, por brasileiros, ou por investidores estrangeiros que trazem dinheiro para cá para aplicar em títulos brasileiros. Então, tem esse aspecto. Acho que muda um pouco em relação à China, que acho que tem muita coisa de... Bom, a China, na verdade, ela tem um volume de reserva gigantesco, né? Ela é a maior detentora de papéis do Tesouro Americano de todo o mundo. Mas ninguém financia mais o déficit americano do que a China. Agora, você tinha falado um outro assunto... Estava perguntando qual reforma você vê hoje no Brasil. Olha, eu tive o privilégio de fazer uma outra série de reportagens lá para o Estadão, logo depois do impeachment da Dilma, que chamava A Reconstrução do Brasil, e que depois virou um livro editado pelo próprio Estadão. Foram 17 reportagens. E a primeira delas era uma apresentação geral do que seria a série, da necessidade do Brasil se reinventar. E a segunda era sobre a reforma das reformas, era o título. Chamada Reforma Política, sobre a qual pouco se fala e dificilmente será feita. Mas acho que talvez ajudasse bastante. Tirando isso, eu acredito que hoje a reforma administrativa seria muito importante para tentar melhorar a eficiência do Estado, da prestação dos serviços e tudo. Muito obrigado. Está ótimo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu queria falar sobre a questão da pobreza no Brasil mesmo. O Bolsa Família, ele é algo que garante que muitas pessoas não passem fome. Mas a gente não pode negar que isso acaba, às vezes, incentivando a improdutividade. Como criar um sistema que não deixe essas pessoas marginalizadas, mas que também possa ajudar elas? E se o conceito de imposto de renda negativo do Milton Friedman poderia ser uma opção? Obrigado. Eu acho muito legal essa preocupação. Acho que é uma preocupação que gera muita discussão, né? Tem muita gente pensando em como as pessoas saírem do Bolsa Família, né? Porque tem gente que se acomoda, né? E que realmente não quer sair mais. E quando trabalha, prefere trabalhar informalmente, para não perder o Bolsa Família. Agora, talvez, eu não sei, né? Mas uma ideia que eu já ouvi por aí, que eu acho bem interessante, eu não sei se é viável, de fato, seria tentar fazer algum tipo de casamento com empreendedorismo, né? Na medida em que a pessoa recebesse o Bolsa Família, ela poderia, sei lá, participar de um curso no Sebrae, ou no SESC, eu não sei, em algum tipo de instituição, para ela poder se preparar e ganhar estímulo e ferramenta para tocar eventualmente o negócio dela mesma. Porque os empregos com carteira assinada, né, nos moldes tradicionais que a gente experimentou até pouco tempo atrás, eles estão em diminuição, né? Surgem várias formas de trabalho adicionais, né? Hoje tem gente aqui que está trabalhando para empresa na Holanda, está no quarto de casa. Tem muito tipo de... O outro faz telemarketing para não sei quem também em casa. Então, acho que essas modalidades novas elas vão evoluindo. Tem o MEI já, né? Mas, enquanto isso, nós temos o ministro do Trabalho que quer pegar o pessoal do Uber e obrigar a fazer carteira assinada, ou pagar imposto e não sei mais o quê. Então, a democracia é complicada. A gente tem que, às vezes,
A gente perde certas batalhas, mas a gente continua batalhando. Obrigado a vocês, agradeço de... Opa! Mas aqui é o professor Vicente, a gente está aqui na frente. Boa noite. Eu acho que é meio inquestionável de que a China tem uma cultura muito rica e que isso também influenciou, espalhar essa cultura também influenciou no crescimento dela. Tanto que eu tive a oportunidade de fazer, desde 2019, mandarim patrocinado pelo governo chinês em universidades, e é uma iniciativa que tem em vários países. Eu queria saber se o senhor também acha que explorar a parte cultural do Brasil, que também é extremamente rica, seria viável para aumentar os interesses dos outros países e de grandes investidores aqui no país. Olha, eu acho que a cultura chinesa ela é riquíssima, né? Eu não sei o quanto o governo do Xi Jinping está querendo divulgar a cultura ancestral da China, né? Eu sinto mais ele querendo abafar, embora na parte da língua seja interessante para a própria China ampliar o número de pessoas que falam e para a gente também pelo próprio crescimento da importância da China no mundo, né? Agora, no caso do Brasil, eu acredito que a gente pode explorar, sim, mas eu tive a oportunidade de estar em Davos, no Fórum Econômico Mundial, mais de uma vez, e numa das vezes que eu estive lá, cada vez um país organizava um evento e tal, né? E naquele ano coube ao Brasil organizar. E coube a Unisan Guanais, na época publicitária, a coordenar isso. Ele tinha articulado essa história e tal. E aí o que acabou acontecendo? Virou um sambão, rolou um carnaval, você entendeu? Então, a gente precisa, talvez, eu não tenho esse preparo, esse repertório, para poder ter uma discussão mais a fundo disso aí. Eu estou falando de orelhada, tá certo? Mas, assim, eu acredito que talvez devesse haver uma discussão mais a fundo do que é essa cultura brasileira, entendeu? Tem rock é cultura brasileira, skate é cultura brasileira, sei lá, o teatro específico ali, um musical estilo Broadway, produzido no Brasil, é cultura brasileira, eu não sei. Porque se a gente for cair naquele conceito da cultura brasileira tradicional, né, raiz, de repente fica um negócio limitado, porque a gente vai ficar só naquele estereótipo e vai acabar ali no Saci Pererê. Aliás, Saci Pererê hoje não pode, desculpa. Virou politicamente incorreto, né? Comentário rápido. O público majoritariamente da economia e da administração. E tem uma coisa que traz aqui essa nossa discussão, estou pensando em direito e economia, que projeto para faculdade de direito e uma coisa de liberdade econômica e o social. Uma coisa que a gente tem que entender, que são insociáveis, ordem jurídica, política e econômica. Nós pensamos que queremos transformar o nosso país, a gente tem que escrever muito isso. Que é isso que essa gente andar com frente. Quando você falou da questão do Bolsa Família, né, também são escolhas políticas. Agora vamos voltar para a Constituição, que é a lei maior do nosso país. Artigo 170 da Constituição. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos os ditames da justiça social. A existência digna conforme os ditames da justiça social.
Nós queremos que o nosso país entregue para a população, para todos nós, existência digna e justiça social, nós temos que ter uma ordem econômica que funcione. Essa ordem econômica é o mercado. E falar do mercado passa por tudo que o jornalista me trouxe. O que é pensar o país? Aí entra um outro elemento para a nossa reflexão, uma política de concorrência. Uma política de concorrência passa por infraestrutura, passa, quem perguntou da área de investimento, lá eles investiram na educação, era um dos pilares do desenvolvimento de a educação. A China, que foi muito falada aqui, é um regime político totalitário, não vamos falar que é democracia, porém um regime econômico de liberdade do mercado. Esse grande salto que foi dado lá foi quando o próprio governo, a partir da década de 90, incentiva o quê? A iniciativa privada, uma liberdade de mercado, uma liberdade econômica. E por que hoje também isso se contrai um pouco? Porque o governo está interferindo o quê? Nesse funcionamento do mercado. A gente quer tirar as pessoas da pobreza, óbvio que medidas emergenciais como o Bolsa Família são necessárias, mas elas têm que ser pontuais. Nós queremos desenvolver e essas pessoas não precisarem mais em Bolsa Família, de uma ajuda do Estado, a gente precisa do mercado funcionando. Rápido comentário. Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente Fux por ter aceito esse convite e trazer aqui, os meus colegas do projeto, o professor Armando Rovai, que nos inspirou, né, por conta da leitura da série do Estadão, o professor Vicente Bagnoli, e a equipe aqui do Centro Mackenzie Liberdade Econômica, que Jonathan que está ajudando, o pessoal, muito obrigado pela organização, e os meus alunos que vieram aqui, professores do centro. Gente, boa noite.